Namastê, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Cosmo Alma, aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Eu sou Alexandre P. e a gente vai ficar junto pela próxima hora. Eu precisava de 3 horas, mas como a gente só tem 1 hora, hoje o programa vai ser corridinho, já começou atrasado. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2026, são 17 horas e 37 minutos, estamos bem atrasados. Eu queria começar aqui com as interações do programa, mas antes disso, eu quero falar só de um fato ocorrido no domingo, e não foi climático, não foi nada bombástico nesse sentido, mas de qualquer forma foi bombástico de forma social. Eu queria falar aqui 1 minutinho de um show no meio de um jogo de futebol, que parece uma bobagem, parece uma coisa pequena, uma coisa pouca, e de fato todo ano tem um show no meio desse mesmo futebol, e é só um show, ponto, mas dessa vez foi muito mais do que um show. Para quem não sabe do que eu estou falando, o evento esportivo de maior audiência no mundo, nos Estados Unidos e no mundo, chama Super Bowl. E é uma tradição já de muitos anos que no intervalo desse jogo de futebol, com essa audiência absurda, tem um show de um convidado. E esse ano o convidado foi o Bad Bunny, já convidado de longa data. E o que eu quero falar é o seguinte: esse show em particular, ele representa boa parte de muita coisa que eu venho falando aqui no programa, tá? Quando eu digo de mudanças na sociedade, mudanças no mundo, esse menino com esse show, porque existe ali um contexto político, tá? Pela primeira vez foi um show com um contexto político, tá? É um cantor porto-riquenho, nascido pobre em Porto Rico, e que hoje é o maior sucesso do mundo. Ele ganhou recentemente, não tem nem um mês, 3 Grammys, e a polêmica começou na entrega do Grammy, que quando ele foi fazer os agradecimentos, foi um agradecimento político, onde ele pedia ao presidente Trump dos Estados Unidos que parasse com aquela milícia, né? O ICE, de parar de perseguir latinos residentes já de gerações nos Estados Unidos. E ali nasceu a polêmica, e aí o show, ele fez um show pela primeira vez todo cantado em espanhol, em solo norte-americano, e que teve uma conotação política muito poderosa. Mas isso já é um desses primeiros movimentos mundiais. Esse show vai ser lembrado por um bom tempo por conta dessa situação, de ter sido um show político, onde ele mostrou para toda a população dos Estados Unidos da América. A audiência lá foi de 133 milhões ou algo parecido, e o Super Bowl ele atinge de 2 a 3 bilhões de audiência no mundo. Ele mostrou para o mundo que a América não é só os Estados Unidos. Ele nominou país por país de todo o nosso continente, e ele disse: a América somos todos nós. Então, isso é a pontinha do iceberg de mudanças que a gente vai experimentar em pouquíssimo tempo, e eu venho falando disso já há alguns programas, tá? Então, sem muita demora, aos agradecimentos da semana, tá? Então, quero nominar todo mundo que mandou mensagem, que a rádio separou. A rádio nessa semana separou mensagens mais elogiosas, então é muito bacana, porque acho que vocês já sabem, já falei, a primeira experiência que eu tenho de rádio na vida, apesar de já ter feito palestra, ter dado muita aula, mas é a primeira experiência de rádio, e por incrível que pareça, era, né, muito mais fácil lidar com o público ali olhando para mim, porque você vê ali no gestual de todo mundo que está te assistindo se a palestra está boa, se o que você está falando está sendo compreendida. E aqui eu sei que tem muita gente aí me assistindo,
mas eu não consigo ver a reação de vocês. Então a única reação que eu consigo ter de vocês são essas mensagens maravilhosas que vocês me mandam, mensagens muito doces, eu agradeço demais todas elas. Então quem me mandou mensagem bacana essa semana foi a Mariane Alves da Silva, lá de São Paulo, Ricardo Moreira Santos, de Minas Gerais, Juliana Ferreira Costa, aqui do Rio de Janeiro, Paulo Henrique Nogueira, do Paraná, Ana Carolina Ribeiro, da Bahia. E aí, surpresa, a gente teve muita mensagem do Canadá, então a gente fez uma folhinha muito especial para o Canadá. Gratidão a você que está aí no Canadá, prestigiando o meu programa. Sara Elizabeth Moore, de Ontário, Jonathan Pierre Leblanc, de Quebec, Aisha Raman, da British Columbia, Mark Douglas Peterson, de Alberta, e Natália Kowalski, de Manitoba. Se eu errei a pronúncia de algum nome ou de algum local, me desculpem. E, como sempre, Portugal nos prestigiando também, João Miguel Ferreira, de Lisboa, e a Ana Sofia Rodrigues, do Porto. Gratidão a todas as mensagens doces que vocês me enviaram, que me obriga a fazer toda semana um programa melhor que o anterior. E aí, na tentativa de fazer um programa muito melhor, do que a gente vai falar hoje, gente? A gente vai falar de um evento que vai acontecer terça-feira que vem. Aí alguém pode me perguntar, poxa, mas ele vai falar hoje de um evento da terça que vem? Infelizmente, gente, terça-feira que vem é terça-feira de carnaval. Aqui no Brasil é feriadaço nacional, e infelizmente a gente não vai ter o programa ao vivo. Então eu vou antecipar esse acontecimento, que é importantíssimo, do dia 17, que é um eclipse, e a gente vai falar de eclipse agora muito. Vou explicar primeiro o que é e o que vai acontecer, para que fique bem entendido. Vocês já sabem como eu funciono. Eu não vou simplesmente dizer, o eclipse vai fazer isso ou aquilo, nada disso. Eu preciso primeiro explicar o que é um eclipse, como ele funciona, como é que a astrologia enxerga o eclipse. Então vamos lá, eu preciso explicar primeiro o que são e como funcionam, tá? Qual é a função do eclipse na astrologia? Então vamos lá. A função de um eclipse na astrologia é acelerar, são marcadores aceleradores que acontecem todos os anos, tá? Normalmente a gente tem 4 eclipses por ano, excepcionalmente a gente pode ter até 6 ao longo de um ano. Não é o caso de 2026, teremos os 4 normais, tá? E eles sempre marcam um eixo zodiacal. Por que isso é importante? Porque, primeiro, quando a gente fala de eclipse em eixo, quando ele acontece pela primeira vez, ele tende a se repetir pelos próximos 18 a 24 meses. Então, são assuntos daquele eixo que vão ser abordados ao longo do próximo ano e meio, 2 anos, tá? E como é que funciona essa coisa do eixo? Alexandre, o que é um eixo? Eu acho que você nunca falou de eixo aqui no programa. Eixo é o seguinte, vamos voltar lá para o relógio cósmico, tá? Então imagina que o mostrador do relógio, exatamente como ele é, aquele mostrador redondinho, não tem 12 números, agora substitui o número pelos signos, tá? E aí a gente tem o signo 1, signo 2, signo 3, até o signo 12. Quando a gente fala de eixo, é exatamente signos opostos. Então o signo 1 ele está oposto ao signo 7, o signo 2 está oposto ao signo 8, assim por diante, até que o signo 6 está oposto ao signo 12. E aí, quando esses eclipses acontecem, eles acontecem nesse eixo, nesses 2 signos, tá? E então é importante entender em que eixo ele está acontecendo, porque no seu mapa pessoal é onde isso vai mexer na tua vida, nesse eixo inteiro, nesses 2 signos, tá? E a gente tem 2 tipos de eclipse, provavelmente vocês sabem disso. A gente tem os eclipses de natureza solar e os de natureza lunar.
Então, eclipse solar sempre coincide com uma lua nova, assim como o eclipse lunar sempre coincide com uma lua cheia. Isso basicamente é astronomia, não é nem astrologia, é a mecânica celeste que faz isso acontecer, tá? Eclipses solares, a nível pessoal, eles tendem a ser menos dramáticos do que os eclipses lunares, que funciona assim. Quando acontece um eclipse solar, olha o nome, eclipse solar, o que o Sol faz? Ele não ilumina, então ele vai iluminar algo que não existia ou algo que até então não se conhecia, tá? Então, é como se a gente tirasse o véu daquela situação e ela acontece do nada, tá? Então, eclipse solar, grava isso, eles são sempre reveladores. Então é só lembrar, vai ter um eclipse solar, é o Sol, é luz, então ele vai iluminar um tema novo que ainda não existe, principalmente na sua vida, tá? Já os eclipses lunares, eles marcam situações já conhecidas, só que isso transborda, isso chega a um ponto limite, tá? Então, se a gente for fazer uma brincadeira, a brincadeira do copo é perfeita para isso. Quando a gente fala em eclipse solar, pega um copo vazio. Eclipse solar é a primeira gotinha de água dentro desse copo. É alguma coisa nova. É uma gotinha nova e desconhecida que começa no copo. O eclipse lunar é a última gota. É aquela que quando pinga, transborda o copo. E aquilo passou do ponto, passou do seu limite, tá? Então, a gente pode dizer o seguinte, eclipse solar traz o futuro, é um tema novo, algo desconhecido, aí ele bate à sua porta esse tema futuro. Já o eclipse lunar, ele traz um passado que você não quer ver, um passado que você varreu para debaixo do tapete, mas quando o eclipse vem, esse tapete é retirado, tá? Então, quando você passa por um eclipse solar, que é o que a gente vai ter no dia 17 de fevereiro, em plena terça-feira de carnaval, semana que vem, o que ele quer que você faça? Vai se apresentar algo novo na sua vida e esse eclipse espera que você abrace esse futuro novo e processe isso como uma nova etapa da sua vida. Eu já falei aqui 1 milhão de vezes, a nossa vida não é linear. É uma estrada com muitas curvas e nada mais é do que uma nova curva se apresentando no seu caminho, tá? E quando você passa por um eclipse lunar, é um passado que se apresenta para você e aí eles assim, olha só, você precisa resolver essa questão, senão a sua vida não segue adiante como deveria, tá? E esses eclipses, eles vêm sempre aos pares, tá? Então, normalmente, a gente tem um eclipse solar seguido de um lunar ou um eclipse lunar seguido de um solar. É uma mecânica natural. Então, quando eu estou dizendo assim que dia 17 tem um eclipse solar, já que eles vêm aos pares, dia 3 de março a gente vai ter o primeiro eclipse lunar do ano. Mas isso fica aí sim para um próximo programa. A gente vai focar aqui no eclipse do dia 17, é um eclipse solar. A gente vai se prender um pouquinho nesse eclipse, tá? De um jeito ou de outro, eclipses têm como objetivo único conduzir você na marcha da sua vida, porque são questões e assuntos programados para o seu destino. E eu já falei aqui, vou continuar falando sempre, vocês vão me ouvir falar coisas repetidas, mas que isso tem que ficar muito bem formatado na cabeça de vocês. Todo mapa natal, ele tem 2 linhas, tá? Uma horizontal e uma vertical. A linha horizontal é a linha que a gente chama a linha do destino. Eu posso dizer assim, você nasce com um destino traçado, tá? O mapa natal, como um bom mapa do tesouro, ele tem traçadinho nessa linha vertical o seu mapa do destino. Ele diz exatamente o seu maior potencial ou onde você precisa chegar
nessa vida ou nessa encarnação, como queira chamar, tá? Então, quando um eclipse vem, ele acelera o caminho para o destino. Isso tem que ficar muito claro, tá? Nada vem à toa na vida. Vocês já devem ter ouvido isso muitas e muitas vezes. Então, como nem sempre são marcações positivas, felizes, é muito comum na astrologia você ouvir muito astrólogo dizendo: vai vir um eclipse aí e é um evento desafiador, vai ser uma paulada, vai ser uma pancada. Normalmente porque o que eu preciso dizer a gente tende a amar ficar na zona de conforto, mas o destino que está traçado para você não é a zona de conforto, desculpa, e não é. Então vem um eclipse, te dá aquela pancada para te tirar da zona de conforto e dizer para você: agora vai. Que momento que você vai dar os primeiros passos? Não vai dar por bem? Então eu vou fazer você dar esse primeiro passo por mal mesmo, tá? Então, trocando em miúdos, eu digo felizmente, mas para muita gente pode parecer infelizmente, são eventos necessários para que a gente siga o caminho pessoal. Cada um tem o seu caminho, você precisa ter o seu caminho, ir para o seu destino, cumprir a sua meta nessa vida, tá? Só que essa linha horizontal é o que a gente chama de vontade própria, é o que a gente chama de livre-arbítrio, tá? Então, muitas vezes a gente toma essa pancada, só que a gente não acorda, a gente não enxerga a situação como um todo, às vezes muito pelo contrário, né? A gente se fecha numa concha e o caminho que a gente podia ou devia seguir, a gente abre mão por uma questão de conforto mesmo. E aí a gente tem essa linha horizontal, que é o que a gente chama de livre-arbítrio, e que muitas das vezes a gente não cumpre o combinado que a gente fez, vamos dizer, lá no cosmos. Olha, você tem uma função, uma meta de ir lá, experimentar uma vida terrena, caminhar por esse caminho que não vai ser fácil, é longo, é tortuoso, é difícil, mas olha, se você atingir a tua meta, você vai ganhar um prêmio, mais ou menos isso, tá? Então, já que a gente tem essas duas linhas, o eclipse vem para te botar no rumo, mas escolha sua, seguir o rumo ou não. De qualquer forma, por um meio ou por outro, tá? Os eclipses vão sempre te empurrar para que você precisa fazer o que você precisa fazer. E é por isso que ele tem, muitas das vezes, tons dramáticos, tá? Então, vamos lá. Qual é o tom dramático? Você deveria fazer algo e não fez. Ou você fez alguma coisa que não deveria ter feito. Então, é sempre essa temática que o eclipse vai trazer. Então, vamos lá. O que são os eclipses astrologicamente? Eu vou chamar de farejadores de pontos fracos. E aí eu vou dar alguns exemplos para explicar para vocês como é que esse mecanismo funciona. Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui, o primeiro exemplo aqui. O eclipse acontece em um eixo, no seu mapa natal, num determinado signo, que no teu mapa fala de saúde, tá? Então, você devia de fazer e não fez. Vamos pegar a primeira frase. Então, o que é natural? Você cuidar da sua saúde. O normal é você cuidar da sua saúde, mas por falta de tempo, por falta de dinheiro, por falta de oportunidade ou por uma desculpa, qualquer coisa, você simplesmente não cuida da sua saúde, ponto. Você não se previne de nada, você não está nem aí, e aí vem um eclipse solar e revela, não é algo novo solar? Revela um problema de saúde que você desconhecia. Aí surge do nada, meu Deus, eu estou aqui com um enfisema pulmonar, apareceu um enfisema, apareceu um câncer, apareceu uma doença severa. É isso, tá?
e aí ele te obriga a tomar conta da sua saúde. Ou fez o que não devia. Vamos manter a casa da saúde lá para o entendimento, tá? Então você tem por hábito, e um mau hábito, consumir doce, açúcar, como se não houvesse amanhã, tá? Aí vem um eclipse lunar, diferente do solar, e você já vinha imaginando, mas acaba descobrindo que você já está com diabetes tipo 2 ou tipo qualquer coisa que eu não entendo da diabetes. E aí você descobre que está com diabetes, e aí de novo o eclipse vem para te mostrar, você fez o que não devia. Entendeu o contexto? Vou dar mais alguns exemplos aqui. Vamos dizer que o eclipse acontece num eixo do seu mapa que fala sobre casamento, tá? E aí um casamento antigo, e aí ele não está fazendo bem para nenhum dos dois. E o ideal seria já vocês terem separado já há algum tempo. Vocês estão ali mais se machucando do que vivendo aquele casamento. Aí vem um eclipse e você resolve deixar esse casamento e seguir o caminho, seguir o teu rumo. Ok, algo novo, apareceu algo novo. Ou vem um eclipse e aí você descobre que o seu cônjuge ali, marido, mulher, já até entrou com o processo de divórcio e ele já traz o papelzinho, assina aqui, e aí o eclipse dá esse disparador de um jeito ou de outro. Você vai continuar seguindo a sua vida. Um outro exemplo, um último exemplo. Vamos dizer que ele está pegando um eixo que faz do seu trabalho, da sua carreira, e aí você trabalha ali numa empresa, você até ganha bem, mas é um trabalho que vai de mal a pior, você está insatisfeito, não era bem isso que eu queria da minha vida. Vem o eclipse, ou você é demitido, ou vem o eclipse e você mesmo pede demissão. Então eclipses são esses disparadores que aceleram acontecimentos, tá? Isso tudo para dizer que semana que vem, no dia 17, a gente vai ter um eclipse solar em Aquário. Então seria importante você saber onde no seu mapa mora o signo de Aquário. Já falei para você, você tem os 12 signos no seu mapa natal. Era importante saber onde esse Aquário mora no seu mapa natal, para entender qual é a novidade que vai surgir daquele assunto, tá? E aí no dia 3 de março a gente vai ter um eclipse lunar em Virgem. Então, igualmente, seria importante saber onde Virgem está no teu mapa, para saber que assunto antigo ele vai mexer com você. E como eu disse aqui, em 2026 a gente vai ter mais 2 eclipses, vão ser lá para frente, vão ser em agosto. E aí o primeiro eclipse em agosto, né, o terceiro do ano, vai ser também um eclipse solar, só que em Leão, e o último eclipse do ano será em 28 de agosto, um eclipse lunar em Peixes. E aí o interessante do ano de 2026, que já é um ano por si só, fora do comum, astrologicamente falando. Não vou nem falar de fevereiro, que fevereiro é a explosão atômica da astrologia para o ano de 2026. A gente está mudando de eixo. Significa que a gente vinha experimentando um eclipse no eixo Virgem e Peixes nos últimos 2 anos, e a gente está fechando esse assunto. Então, os eclipses que vão acontecer tanto em Virgem, 3 de março, quanto em Peixes, 28 de agosto, eles vão estar encerrando assuntos, tá? Enquanto os eclipses do eixo Leão-Aquário, Aquário agora dia 17 de fevereiro, na semana que vem, e Leão dia 12 de agosto, um eclipse solar. Quais são os novos assuntos? Porque a gente vai experimentar esse eixo Leão-Aquário pelos próximos 2 anos. Então pode ser que o assunto que vem à tona nesse momento não se resolva agora, nesse momento. Pode ser que esse assunto se estique pelos próximos 18 ou 24 meses, tá? Então é importante entender onde está Aquário no teu mapa,
para você saber qual seria a novidade ou o assunto novo que poderia surgir ali para a sua vida, até para você estar preparado. É por isso que a gente consulta a astrologia, é para saber o que está por vir e se preparar para aquilo da melhor maneira possível. Seria importante você saber em que casa está, quais são os assuntos que essa casa trata no seu mapa natal, tá? E no mundo, já que é um eclipse solar e o Sol vai iluminar muita coisa, a gente vai começar a ver mudanças nos sistemas tecnológicos, na política, organizações sociais e início de redefinições de regras coletivas e sociais. Então, quando eu comecei o programa falando que a gente teve um show de um menino pobre latino num estádio de futebol americano, em território norte-americano, já é um primeiro movimento de demonstração de poder dessa latinidade a esse mundo tão poderoso e que muitas das vezes a gente tem medo, e é esse mundo que eu venho falando para vocês, que ele vai sofrer grandes mudanças, tá? É o primeiro eclipse em aquário dos últimos 19 anos, tá? E ela vai perdurar aí 2027, 2028, e a gente vai ver esse eclipse em particular disparando essas coisas. E de novo, por ser um eclipse solar, é possível que venha à luz, né, do mundo coisas escondidas, coisas obscuras, assuntos desconhecidos, e aí a gente pode ter um monte de novidade bombástica, principalmente no caso Epstein, que está se falando disso, e tudo que está se falando, por mais horrível que já pareça, pode e provavelmente vai piorar, porque é muito maior do que já tem sido noticiado, tá? Aqui no Brasil, provavelmente a gente vai ter muita novidade ligada ao Banco Master, já que o Banco Central, essa semana, vai começar uma devassa de verdade nas contas e tudo que envolve um Banco Master. Então a gente pode ver podridão saindo desse lodo aí. E, obviamente, como sempre, coisas ocultas de governo, de empresa, principalmente empresa com muito poder, tá? Governo qualquer governo, por mais rico ou pobre que seja, detém um determinado nível de poder, tá? Mas as empresas de muito poder, não se assuste se a gente começar a partir desse eclipse, começar a ver ou começar a ser noticiado coisas que venham a assolar esse poder todo dessa empresa, tá? Então, era isso que eu queria falar desse eclipse de terça-feira que vem, que infelizmente não tem programa, tá? E aí eu queria chamar a primeira música do dia, não podia ser outra. Desculpa. Que Eclipse Oculto, do nosso querido e amado Caetano Veloso. Então, Dani, bota pra gente ouvir Caetano Veloso. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, que se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa.
tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VM Advocacia PT. Obrigada. E estamos de volta aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Você está no Cosmo Alma, eu sou o Alexandre P. Sejam bem-vindos de volta aí, como toda semana, aniversariantes do dia 10 de fevereiro, famosos do dia 10 de fevereiro, do cinema, a atriz Laura Dern, a atriz do primeiro Jurassic Park, o ator Robert Wagner, não é muito dessa geração mais jovem, mas ele ficou muito famoso numa série dos anos 70 que chamava Casal 20, é daí, por incrível que pareça, que a gente faz muito ainda uso desse termo Casal 20. Brasileiros famosos, vários, tá? Vanessa da Mata, cantora, Marcelo Serrado, que está no ar, na novela, reeditando o Cro, e a ex-ginasta Daiane dos Santos. A todos eles e a todos vocês que fazem aniversário hoje, feliz novo ano para vocês, parabéns. Amanhã a gente tem um aniversário super mega blaster especial aqui na rádio. Só vou dar o spoiler, não vou dar parabéns, não se dá parabéns antes, mas a nossa querida Dani faz aniversário amanhã. Amanhã ela recebe os meus parabéns e o parabéns de vocês, tá? E aí a gente vai para a previsão da semana, que vai de 9 de fevereiro até 15 de fevereiro. Mas antes de falar da semana, a gente tem aí 2 movimentos planetários importantíssimos acontecendo nessa semana. Um está acontecendo hoje, que é o ingresso de Vênus no signo de Peixes. Isso só acontece uma vez por ano e aí vai ficar ativo durante os próximos dias, ele vai até o fim do mês, tá? É um planeta pessoal, ele ingressa lá em Peixes, e ele traz tudo que é característica pisciana para os temas venusianos, principalmente para os relacionamentos. Então isso indica que a partir de hoje até lá o fim do mês, até o fim do mês, né, eles assumem um tom mais romântico. Na verdade, quando Vênus ingressa em Peixes, habitualmente é o período do ano onde a gente está mais romântico, onde faz bem para as relações interpessoais, principalmente de casal, tá? Então é muito bonito. As artes também, criação artística fica muito ativada, é um lugar legal para esse tipo de coisa, tá? O único cuidado que vocês devem ter, principalmente para quem no carnaval conhecer alguém, é um único cuidado, tá? Porque assim, Peixes fala muito de ilusão e fantasia. Então, você conheceu uma pessoa dentro desse período, né? Conheceu amanhã, conheceu no carnaval, conheceu daqui a 2 semanas, e aí você pode idealizar demais aquela pessoa que você acabou de conhecer e isso se tornar uma desilusão para você. É muito propício esse tipo de energia, tá? Então cuidado para você que vier a conhecer alguém, porque esse príncipe ou essa princesa, ele pode se tornar um sapo num curto espaço de tempo. É o único cuidado que tem que se ter. Mas se você já é um casal formado, tá? Momento maravilhoso. Se você é um casal formado que está em crise, momento bom para reativar esse casamento, essa relação, tá? E o próximo movimento planetário importantíssimo acontece sexta-feira 13, olha, sexta-feira 13, tá? Quando Saturno ingressa em Áries, e onde ele fica até 2028. E Saturno leva quase 30 anos para dar a volta no zodíaco, e ele está começando lá o marco 0, né? Áries é o primeiro signo, e isso vai ser muito marcante, tanto para você a nível pessoal, quanto a nível global, tá? Porque essa é uma das mudanças mais marcantes do ano de 2026. A gente falou de Netuno
em Áries, num outro programa de tão importante, né? Teve um programa todo especial para isso. E daqui a pouco, estou falando do dia 13 da entrada de Saturno em Áries, mas no dia 20, daqui a pouco tempo, e antes do nosso próximo encontro, antes do nosso próximo programa, no dia 20, aí teve outro programa mais especial ainda. A gente vai ter um encontro desse Netuno com esse Saturno no grau 0 exato de Áries. E aí sim o mundo dá uma grande cambalhota. E se você quiser assistir esse programa, vai no YouTube da Rádio Tropical Web Brasil, procura lá o programa Cosmo Alma. Acho que foi um programa de dezembro que eu fiz um especial sobre esse encontro mágico entre esses dois planetas. Eles se encontram a cada 36 anos e dessa vez é no grau 0 de Áries, o que é muito relevante, tá? Na astrologia, Saturno e Júpiter são os planetas sociais, né? Eles são cronocratores, eles marcam o tempo. Então, ele visita cada signo a cada 30 anos, e essa visita é mais marcante porque ele começa a fazer uma espécie de reestruturação naqueles assuntos que estão sendo tocados por Saturno. A gente já fez aqui um programa também sobre retornos de Saturno a nível pessoal, mas toda vez que Saturno faz uma marcação nova, ele é uma espécie de juiz, né? Ele é diferente do que a maioria das pessoas acham, porque ele é um planeta negativo. Não, ele só não é bem compreendido. Entenda, eu acabei de falar para vocês que o eclipse tira vocês do eixo, vocês estão ali no eixinho confortáveis, o eclipse vem te dar uma rasteira para que algo novo aconteça na sua vida. O Saturno, ele faz quase isso. A diferença é que ele vem dar uma olhada o seguinte: o que você fez até agora foi bom, foi certo ou foi errado? E a partir daí é que ele faz esse movimento, tá? Ele tem a função de determinar aquilo que vai ruir e aquilo que vai deixar de existir, porque estava errado, não estava certo. Ao mesmo tempo, ele marca processo de desenvolvimento e amadurecimento. Então, tudo que depende de tempo, quando a gente fala tempo, a gente fala de Saturno, a gente fala de Júpiter também, só que Júpiter é mais rápido, ele leva 12 anos só, leva 1 ano em cada signo. Saturno não, ele leva um pouquinho mais de tempo. E esse período que vai até 2028, 2028 em Áries, ele marcará, desculpa gente, a minha cabeça deu uma micro bugada aqui por um segundo, mas esse período que vai até 2028, porque ele vai estar em Áries até 2028, ele vai marcar uma fase que muita coisa entra em decadência, ao passo que outras entram em processo de desenvolvimento, tá? Então, ele fala sobre essa marcha do tempo. E na sua vida pessoal, isso vai ser sentido de novo, onde você tem Áries no seu mapa, tá? Então, é onde você vai viver algum tipo de destruiçãozinha, tá? Para ser... ela vai ser totalmente desestruturada para ser reconstruída, porque tem alguma coisa ali que está obsoleto, não funciona mais, não era mais para estar ali. Aí, ao mesmo tempo que isso deixa de existir, vai surgir algo novo dali, entendeu? Então, Saturno te traz algo novo. Se você vai aproveitar a chance de pegar isso e fazer uso, aí é da sua escolha, da sua decisão, mas ele vem para te mostrar, o caminho não é esse, tá? Então, por conta dessa energia, muita atenção nessa semana para notícias, porque a gente vai começar a ouvir notícias associadas à queda de liderança, à queda de poderosos, impérios que começam a ruir, grandes empresas, grandes países, principalmente as grandes, muito grandes, que detêm muito poder, tá? Então, a gente tende a ver por esses 2 anos, mas já vendo notícia a partir de agora, desse tipo de coisa acontecendo, tá? Então, e outra, como está em Áries, e eu já falei muito de Áries, a gente tem muito evento em Áries esse ano,
como é o primeiro signo, né, do zodíaco, a energia é primeiro, o impulso primeiro, a gente vai estar diante de muita coisa que a gente não viu e nunca viu surgindo para ocupar o espaço de coisas velhas que já estão ou já deviam ter acabado ou totalmente fora de moda, tá? De qualquer forma, para a próxima semana, a gente tem uma semana todinha de lua minguante, toda ela de uma ponta até a outra, e é uma semana onde a palavra de ordem é contenção. Então, não é boa semana para começar a coisa, não é boa semana para tomar atitude definitiva, não é boa semana para nada disso. É semana para ficar quietinho. Óbvio, como é que eu digo para o brasileiro que ama carnaval e o carnaval está aqui e agora, como é que eu digo? Fica quietinho, mas eu estou falando para ficar quietinho em coisas mais sérias. O carnaval é o momento do descanso, da brincadeira. Eu vou liberar vocês para curtir o carnaval de vocês, ok? Mas de qualquer forma é uma semana mais reservada. Então, projetos novos nem pensar, ideias novas só no papel a princípio, nada de tomar atitude que não deva tomar, tá bom? Então, vamos começar a partir de hoje, dia 10 de fevereiro, a lua está minguante em Sagitário, tá? Então hoje já é um dia que fala de contenção, ele vem falando desde ontem, não é dia para dar passo grandioso nenhum, nem passo além da perna de coisa nenhuma, tá? Então é o dia para você ficar satisfeito com o que você tem, não vai além, relaxa, baixa um pouquinho a bola, tá bom? Cuidado com os exageros hoje. No mundo, a gente está vendo Vênus entrar em peixe, como eu falei anteriormente, e aí está iluminando arte, inspiração à criatividade, as mulheres começam a ganhar destaque em causas sociais, a gente de fato vai começar a ver um movimento de um pouco mais de mulheres no poder ou mulheres se manifestando em prol de um poder que há pouco tempo atrás elas nem tinham, tá? Isso é muito bacana. Amanhã a gente continua com essa lua minguante, continua em Sagitário, então o que eu disse para hoje serve para amanhã, tá? Evite assumir compromissos que você não vai conseguir cumprir. Então, menos responsabilidade, menos compromisso, menos tarefa, menos obrigação. Como a gente está vésperazinha mesmo de carnaval, é a semana perfeita para isso. Vai desligando, vai desplugando. Mesmo que você tenha algo que seja crucial para fazer, se você puder protelar isso um pouco, a gente vai ter semana que vem e a outra semanas muito mais positivas para esse tipo de coisa, tá? No mundo amanhã, a gente pode ver aí alguma questão judicial aparecendo na mídia e que num primeiro momento pode parecer até que é benéfico para a população toda, ou vai ser aplicada tal lei que a gente acha que é maravilhoso, e aí a gente vai ficar muito feliz, mas tem uma pegadinha nessa decisão judicial que ela pode, por um lado, beneficiar a sociedade como um todo, mas pode também beneficiar pessoas já acusadas ou incriminadas, e elas podem ser beneficiadas também por esse processo judicial, tá? Na quinta-feira, dia 12, a lua continua minguante, mas aí a lua entra em Capricórnio. E aí Capricórnio, essa lua fala de coisas mais sérias, tá? Você pode até sentir na quinta um dia assim, poxa, minha vida não está tão estruturada assim, ou em algum aspecto está tudo difícil, A gente tende em Capricórnio ter essa sensação do pessimismo, então pode ser que você sinta dentro de você que alguma coisa na tua vida não anda muito bem, não está muito certo. O bom é que o carnaval vem logo em seguida e aí você nem dá muita atenção para isso, que não é para dar mesmo, é só uma sensação, tá? Também é uma quinta pior do que os outros dias, porque ela já é marcada dos outros assumirem compromisso ou responsabilidade com você. Então não espere do outro compromissos marcados, que eles sejam
eu estava marcado e aí, poxa, você desmarcou, não cumpriu, não apareceu. Não se assusta, isso pode acontecer na quinta-feira, tá? No mundo, a gente tem uma tensãozinha aí no céu, tá? Da Lua, Saturno, Netuno, ativando uma conjunção que a gente pode ver aí sim coisas da natureza, né? Relacionada aos mares, e aí envolvendo embarcação ou região marítima que pode ter algum tipo ou de conflito ou de embargo, ou aqueles estreitos, né, que tem ali na Ásia, o estreito tal, o estreito não sei o que, tá embargo, tem um conflitozinho ali, fecharam o estreito, isso pode acontecer, tá? A gente pode, inclusive, a parte boa, né, que a gente pode ter alguma notícia ou novidade aí dessa guerra da Ucrânia, que está se estendendo mais do que devia, e a gente pode ter na quinta algum movimento de começar de verdade a haver um processo de fim de guerra ou início de negociação, ou conseguimos dar um passo, vai ter uma reunião importante, então pode ser que na quinta a gente veja isso aí. Já na sexta, a Lua continua minguante, continua em Capricórnio, e aí, de novo, a gente vai sentir uma certa instabilidade do ar, uma certa sensação de perda de controle. Capricórnio, gente, mas é sexta-feira praticamente de carnaval, vai ter muita gente na estrada para curtir esse carnaval, vai ter muita gente já curtindo o carnaval, então isso é só uma sensação, é uma sensação que passa no primeiro batucar do tambor, isso vai embora, tá? Só que dia 13, como eu falei aqui, é o dia que Saturno ingressa em Áries. Então é uma sexta-feira que a gente pode ver alguma coisa acontecendo. E como, na verdade, esse carnaval que a gente fala com a boca cheia é muito aqui no Brasil e o mundo não curte esse mesmo carnaval, a partir dessa sexta-feira a gente já pode ver de fato a queda de alguma figura importante. Ela pode ser do mundo empresarial, ela pode ser do mundo político, pode ser um mandatário, um governante, um primeiro-ministro. Na Inglaterra, a gente já teve 2 dias seguidos 2 pessoas de alta patente do governo pedindo para sair por conta do caso Epstein. Então essa energia, na verdade, ela já vem no ar. E eu sempre digo, mesmo que a marcação seja no dia certo, ela já começa dias antes e se estende dias depois. Então é um período que a gente pode ver aí esse tipo de coisa acontecendo com um pouco mais de frequência, tá? A gente pode ter alguma novidade ou desdobramento aí com essa história do Irã, já a partir de sexta-feira, porque isso não está decidido, não está resolvido, e aí com essa situação de Saturno ingressando em Áries, né, gente, isso pode eclodir em alguma coisa um pouco mais perigosa, né, vamos dizer assim. Aí chegamos no sábado, a Lua minguante ainda em Capricórnio, também fala de contenção e estabilidade. E aí mesmo é que não é dia de assumir compromisso nenhum, sábado principalmente, tá? E a gente tem um sábado com o céu, uma agitação danada, a gente tem Plutão quadrando Netuno, a gente pode ver história de acidente, incêndio, colapso de estrutura, de prédio pode acontecer. Lembrando, né, a gente está tendo chuva torrencial aqui num corredor que vem da Amazônia em direção ao sudeste. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente está vivendo chuvas volumosas todo santo dia. São Paulo, chuvas volumosas todo santo dia. Então a gente pode ver aí deslizamento de terra, esse tipo de coisa, tá? Mas aqui a gente também tem outras questões. Então, por exemplo, a gente pode ouvir notícia aí, um grupo foi subir uma montanha e aí houve um acidente. Pode acontecer, tá? A Lua vai quadrar Plutão, então a gente pode ter notícia de acidente, nesse caso em particular, que envolva criança. Ainda bem que é sábado, e aí não tem escola, mas parque de diversão, né? Cuidado, a gente pode ter notícia aí
de acidente em parque de diversão com criança, tá? E aí, mais uma situação, que Urano vai estar quadrando Marte, tudo no sábado, tá? Então, a gente pode ter perigos com aeronaves, tempestade violenta, tipo essa que aconteceu em Portugal, pode acontecer em outro lugar do mundo, tá? Continua, e aí continua não, no sábado isso cresce, né? Pane elétrica, já que a gente fala da tempestade, a pane elétrica é quase que um acontecimento, uma consequência, né? Então a gente pode ver questões ligadas à eletricidade, e a gente pode ver situações de ruptura da ordem e da rotina do cotidiano do mundo, tá? E no domingo, dia 15 de fevereiro, a Lua continua minguante a semana toda. Só que ela muda para Aquário. E aí é um domingo bacana para você dar uma resgatada em você mesmo, tá? Resgatar a sua essência. Domingo é um dia muito legal para você passar um tempo, sabe com quem? Com você mesmo. Pensando, tendo ideia, olhando para dentro. É domingo. Se você não estiver curtindo o carnaval, ou mesmo que você esteja curtindo o carnaval, é um dia que seria bacana você olhar, aproveitar. Primeiro que é domingo, com carnaval, sem carnaval você está de folga. Olhar para você. Qual foi a última vez que você olhou para você? Você está sempre olhando no horizonte. E quando é que você olhou para você? Então, domingo é muito legal. É um dia para reflexão, é um dia para contemplação, para você olhar para você e entender tudo que eu venho falando nesses programas, porque o mundo vai de fato mudar. E é porque é uma mudança lenta, ela não é da noite para o dia. Mas se prepara, porque essa mudança em algum momento, ela vai te pegar. Esse tsunami, ele vai te pegar em algum lugar. Então esse domingo seria um bom dia. E aí, como aqui no Brasil essa folga se estende até praticamente quarta-feira, seria um bom dia para você parar, se dar uma folguinha, se dar um domingo de folga, para passar com você, curtindo você como pessoa, como indivíduo, como alma desse universo. Então, assim, para concluir, uma semana de contenção e nada de ação, tá? Então, uma semana para estudar novas possibilidades, o que pode vir. Não tome decisões precipitadas, a gente vai ter um cenário mais favorável. Mais adiante a gente vai estar junto falando disso aqui. Então, por favor, não se precipitem, ok? Essas foram as previsões da semana. E lembrando, a gente tem previsão diária. Seria bacana se você pudesse nos prestigiar lá no Instagram, @CosmoAlmaOficial. Querendo seguir, tem o @Rádio Tropical Web Brasil também, tá? E a gente vai chamar nossa segunda música. É uma música que eu mesmo não conhecia, eu ouvi por acaso, eu falei, meu Deus, é a música do dia do programa. É com uma cantora brasileira chamada Kel Smith, dessa nova geração. Uma música linda, chama Música para Recomeços. Ela foi lançada agora em 2022. E o que me chamou a atenção? O refrão da música, a frase do refrão da música. Ela diz, caminhos iguais não levam a novo nenhum. Então fica a reflexão enquanto você curte a música da Kel Smith. Toca, Dani, por favor. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços.
Você chegando aqui vai encontrar a New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cid. Eu espero que as minhas parcas orientações levem todos vocês para esse mundo novo de um jeito totalmente preparados para isso tudo que vem por aí. Como hoje o programa começou atrasado e a gente já até passou do horário, eu vou ficando por aqui com essa música lindíssima da Kel Smith. Parabéns, Kel, pela música, olha, extraordinária. Quando eu ouvi a primeira vez, isso bateu em mim assim como uma bomba interna. Vai fazer parte da minha playlist com certeza e prestigiei nossa Kel Smith ouvindo, reproduzindo essa música para quem vocês quiserem. Então, por hoje é só, a gente chega ao fim de mais um Cosmo Alma aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Eu sou Alexandre P. Na semana que vem, lembrando mais uma vez, não tem programação ao vivo na rádio. A gente só vai se encontrar no dia 24 de fevereiro, terça-feira, às 17 horas. Então que essa semana seja extraordinária, cheia de novas conquistas e vamos ficar com a frase da musiquinha aqui, pelo amor de Deus. Caminhos iguais não levam a novo nenhum. Tenham isso em mente. Então, uma semana maravilhosa para todos vocês, um bom carnaval para todo mundo. Aproveitem, pois ele é o seu presente. Namastê, um beijo na alma para todo mundo.